Olá, bem-vindos ao nosso High Level Podcast, o espaço onde a gente discute as melhores estratégias para quem quer construir carreiras e negócios aqui nos Estados Unidos. E hoje nós temos, como sempre, um convidado high level, um convidado de alto nível, que é o Marcos Caetano. Ele é um grande especialista no setor de franquias e planejamento estratégico para negócios aqui nos Estados Unidos. Quem quer empreender, conversa com o Marcos, que ele tem a solução ideal para cada caso, para cada pessoa que está querendo empreender aqui nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Marcos, ao nosso High Level Podcast. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre essa nossa paixão que é empreender nos Estados Unidos, né? São muitas histórias para contar, muita gente que eu já ajudei, que eu participei do crescimento aqui. Vai ser um prazer, então, contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Bom, eu também estou muito feliz, né, por você ter aceito o nosso convite. E o Marcos, gente, está também, no nosso livro, na nossa coletânea High Level, falando um pouquinho sobre business plan e franquias. Marcos, antes da gente começar, né, o assunto, o tema do dia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória. A gente sabe que você teve uma carreira sólida dentro do mercado corporativo, incluindo cargos importantes, tanto no Itaú como em outras empresas. Fala um pouquinho sobre sua trajetória e como você migrou de executivo para empreendedor. Como foi essa transição de carreira e também como foi que você veio chegar aqui nos Estados Unidos, né? Veio parar aqui. Falo sim. Então, a minha carreira, eu desenvolvi ela quase que 100% até a chegada nos Estados Unidos no mercado corporativo, né? Eu comecei na área de finanças, a minha origem foi lá na PricewaterhouseCoopers, trabalhando como consultor. Depois eu comecei a minha carreira na área financeira de grandes empresas e, finalmente, na época do Banco Nacional, eu tive o meu primeiro desafio na área de marketing. Eu fiz uma transição da área financeira para a área de marketing e aí eu comecei a trabalhar com marketing no Banco Nacional. Eu tive a sorte de trabalhar com o Ayrton Senna, eram aquelas campanhas todas, então conheci bastante o Ayrton Senna, fizemos várias filmagens e enfim, ele pilotava o próprio avião, ele pilotava no final de semana e depois ele vinha da Europa pilotando o avião e depois ele ia de Tatuí, lá onde ele tinha o sítio para o Rio de Janeiro para gravar as campanhas, ele sempre pilotando. Um privilégio, né? Só não pilotava o carro para ir pro estúdio, né? Aí ele ia com o motorista. Imagina a responsabilidade de você dirigir para o Ayrton Senna, né? Mas enfim, então eu comecei minha carreira em marketing ali, depois eu tive na Argentina também num banco chamado Xprinter, e fiquei lá 3 anos na Argentina, desenvolvi todo o projeto de varejo desse banco, era um banco de atacado que fez a transição para o varejo. Depois eu empreendi no mundo de internet, né? Eu lancei um portal junto com outros sócios de leilões, né? Na época, como se fosse o eBay aqui nos Estados Unidos, exatamente o modelo do eBay, chamava local.com. Mas teve leilões de quê? Leilão, um e-commerce que você tinha um produto e as pessoas davam lances, como é no eBay até hoje. Sim. O eBay hoje você pode comprar diretamente, fazer uma oferta para comprar, mas você pode ter o leilão. Muitos produtos ainda são leiloados, você vai dando lances e compra. Então a gente fez o local.com, que era uma espécie de eBay brasileiro. Teve investimento do GP. Depois aquele Bernard Arnault, que hoje é o homem mais rico do mundo, ele investiu também na empresa, ela é parte de um grupo chamado Europe at Web, e aí veio a crise, a bolha da internet estourou, e o Local foi uma das empresas que acabou absorvida pelo que hoje acabou se tornando uma sucessão de aquisições, virou que é o Mercado Livre, né? O Mercado Livre também era, no início, um concorrente. Essa empresa fez parte desse processo. Faz parte desse processo. Então, o Local era um concorrente do Mercado Livre, aliás, bem maior do que o Mercado Livre no Brasil, mas o Mercado Livre estava em mais países e quando veio o estouro da bolha, o Mercado Livre ficou de pé, os investidores bancaram, e ele continuou de pé e acabou absorvendo o Local. Os investidores do Local preferiram sair do negócio, o Local foi adquirido, e então os seus usuários, eram mais de 1 milhão na época, era bastante gente no Brasil para a época, era muita coisa. E aí eu continuei na internet, na Terra Lycos, né, a Terra Networks. Comecei como diretor de marketing para o Brasil, depois vice-presidente de marketing para a América Latina.
Estava indo para Madrid para assumir uma posição de um diretor global de publicidade no Terra, quando então Pedro Moreira Salles, o sócio, um dos donos do Unibanco, falou: olha, eu conheci o Pedro basicamente através dos irmãos, né, do João e do Valtinho, especialmente o João, porque eles eram diretores de comerciais, então eles faziam, eu contratava o João, sobretudo, para fazer campanhas de publicidade para mim no Banco Nacional. Embora eles fossem donos do Unibanco, eles trabalhavam para a concorrência como produtora de filmes, a Videofilmes, né, que inclusive agora está concorrendo ao Oscar. A Videofilmes fazia filmes e fazia também na época publicidade. Engraçado como as coisas lá na frente vão se encontrando, né? Então o Valtinho é candidato ao Oscar agora e com Ainda Estou Aqui. O filme está indicado para 3 Oscars, né? Melhor filme estrangeiro e melhor atriz. Ele já tinha sido indicado para o Central do Brasil, também para melhor filme, a Fernanda Montenegro, mãe da Fernanda, para melhor atriz. Mas então, desde essa época, a Videofilmes fazia filmes e também fazia publicidade. Então, conhecia os irmãos do cinema, digamos assim, o João mais documentarista, né? E também editor da revista Piauí. De marketing, que eu trabalhava. E aí, através do João, sobretudo, eu conheci o Pedro, e um belo dia o Pedro me chamou para conversar, eu nem imaginava o que seria. Ele me chamou para trabalhar com ele no Unibanco, se eu queria tocar o marketing do Unibanco. Eu estava indo já para a Espanha, já tinha até matriculado filho na escola, na Espanha e tal. Tudo já encaminhado para ir para lá, mas a proposta era muito boa, de trabalhar com um cara brilhante que nem o Pedro, e aí eu mas você até então não tinha saído do Brasil? Não, já tinha saído morei na Argentina, passei pelo Terra umas temporadas no México, umas temporadas na Espanha, mas eu estava... no Brasil é São Paulo? Eu comecei no Rio de Janeiro, okay. E depois fui para São Paulo. O Terra já era em São Paulo, né? O Banco Nacional era Rio de Janeiro. E aí, quando veio o local.com ainda era Rio de Janeiro. Quando eu fui para o Terra, eu fui para São Paulo. Isso foi no ano 2000, mais ou menos. E aí eu peguei aquele boom todo da primeira web 1.0, né? Internet 1.0 do Brasil, muito bacana, uma época espetacular de empreendedorismo, muito legal. E aí tive essa proposta, estava indo para a Espanha pelo Terra, mas tive a proposta do Unibanco e vim trabalhar com o Pedro no Unibanco. O Pedro falou: olha, eu estou assumindo a presidência, ele até então era presidente do conselho, eu vou ser executivo mesmo, vou mergulhar no banco, fazer uma transformação lá. O Pedro Malan vai ser presidente do conselho, eu queria que você viesse ser o cara de marketing, reportando para ele. E aí, claro, aceitei a proposta, não fui para a Espanha, foi a melhor decisão da minha vida profissional, e foram ali 10 anos entre Itaú, depois Itaú Unibanco, depois Itaú BBA, Unibanco, depois Itaú Unibanco, depois Itaú BBA, sempre em posições de diretor executivo de marketing, depois marketing e recursos humanos. E o marketing do Unibanco e do Itaú é fantástico. Fantástico. Né? Então, orçamento muito grande, muita ousadia, muita coisa para fazer. Então, trabalhava muito também com recursos humanos, cultura corporativa, me envolvi muito com isso e fui fazendo a minha carreira de executivo no Brasil. Mas, quando eu fui me aproximando dos meus 50 anos, eu falei: olha, assim, primeiro que o banco tinha naquela época uma aposentadoria compulsória aos 57 anos, salvo engano, 57, 58 anos. Eu falei: em menos de 10 anos eu vou ter que parar, né? Era uma norma do Nossa, banco. Mas muito cedo. Muito cedo, né? Muito cedo. Até hoje, depois da fusão com o Itaú, eles aumentaram isso para 60 anos. Mas você vê, o Roberto Setúbal teve que se aposentar. Para o presidente do banco, eles deixam até 62. O Roberto, com 62, teve que se aposentar da função executiva e virou presidente do conselho, co-presidente. Ele e o Pedro são os presidentes do conselho de administração do banco. Mas eles não poderiam mais, porque eles têm mais de 62, eles não poderiam mais ser presidente do banco. O Roberto nem cabelo branco tem, o Pedro também não. Então, assim, é uma pena, né? Mas é uma filosofia do banco para abrir espaço para novas gerações. Isso. Mas eu acho que é bom o encontro, né? Eu da área de RH vejo isso de forma diferente. É bom o encontro entre os cabeças brancas com
Eu acho. Né? Eu Cada acho vez essa acredito junção mais nisso. É muito boa. Mas é uma filosofia deles. Eu acho que tem muita gente boa e para você manter esses bons talentos você Mas eles precisa... viram consultores ou conselheiros? Não, os diretores em geral, a menos que eles vão ocupar uma posição no Instituto Unibanco ou na fundação, enfim, fora isso, ou então ser membro do comitê de auditoria, do comitê de práticas de boa gestão, enfim, no comitê internacional, tem alguns comitês, mas isso daí é uma minoria dos diretores. A maioria se aposenta mesmo ou vai trabalhar em outras coisas. Mas então eu já falei, eu preciso fazer isso. E o Brasil, particularmente, essa é uma outra diferença, a gente vai falar de Brasil e Estados Unidos aqui. O Brasil é um país muito cruel com a geração mais veterana, né? O Brasil não é tem um Ele filme não apoia, dos né? irmãos Coen que chama No Place to Old Men, né? Não é aquela, no Brasil chamavam de Os Fracos Não Têm Vez, mas é uma tradução ruim. A tradução esse país não é para velhos, né? E o Brasil é meio isso, né? Não é um país bom para você envelhecer. As cidades do Brasil não têm muita estrutura para pessoas mais velhas, as calçadas não são boas para os velhos, a segurança pública, o transporte público, nada é pensado para pessoas mais velhas, né? Enquanto que os Estados Unidos têm muito mais essa cultura, e aqui é muito comum você trabalhar. Minimamente você vai trabalhar até 66 anos. 66 anos é a idade que você recebe o seu 401k, você recebe o seu dinheiro. A grande maioria, que é uma aposentadoria, a grande maioria pega esse dinheiro, compra uma casa, vai para a Flórida e aí vai trabalhar na Disney. Ou vai trabalhar em outro lugar. Ou na UPS. Ou na UPS, ou abre uma franquia, continua trabalhando, né? Mas até 66 anos é muito comum. E no Brasil não. No Brasil você com 50 anos você já está muito ultrapassado. A menos que você esteja numa posição de muito destaque, você vai ter que parar em algum momento, ou vai ficar meio que subutilizado. Eu acho isso muito frustrante. Para quem fez uma carreira de sucesso, você fica cavando, cedo, às vezes, uma posição de conselho, ou uma coisa assim. Mas hoje, né, que a expectativa de vida aumentou muito. Mas então, por conta de tudo isso, eu comecei a pensar, bom, o que eu quero fazer da minha vida? Eu falei, bom, talvez ir para os Estados Unidos e continuar minha carreira nos Estados Unidos. Mas aí o que aconteceu foi que eu falei, olha, provavelmente nos Estados Unidos o meu chefe vai ser um millennial que não vai reconhecer muito, nada contra os millennials, só estou brincando aqui, mas provavelmente uma pessoa bem mais jovem, provavelmente não vai reconhecer muito o que eu fiz no Brasil, porque não sabe. O Itaú é o maior banco do Hemisfério Sul, mas no Brasil a gente conhece muito, na América Latina um pouco mais, nos Estados Unidos eu brinco que é Itaú, né? Quem é? Né? Ninguém sabe. Eu brincava disso. No mercado financeiro ele é muito respeitado, é um banco muito grande, muito influente. Você perguntar para as pessoas na rua, né, ou para um profissional de marketing, você já ouviu falar do Banco Itaú? Não. Né? Então a gente tem que deixar de lado, às vezes, aquela arrogância brasileira. É a maior marca da América Latina, orçamento de 1 trilhão, não sei o quê. Mas nos Estados Unidos as pessoas vão dizer um negócio. Se eu falasse, não, eu fui um cara, trabalhei no Google do Brasil, que é uma empresa muito menor do que o Itaú. Que bacana, você trabalhou no Google do Brasil. Mas o Itaú não quer dizer muita coisa. Então eu falei, provavelmente eu não vou conseguir um emprego tão extraordinário, eu não vou ter uma posição tão relevante. Eu estava acostumado a trabalhar com grandes chefes, eu trabalhei com o Abílio Diniz, com o Cândido Bracher, com o Pedro Moreira Salles, com o Cláudio Galeazzi, Abílio Diniz e o Cláudio Galeazzi, que lamentavelmente nos deixaram há pouco tempo recentemente. Mas enfim, eu não vou ter esse nível de chefe outra vez, então eu vou me frustrar muito, eu provavelmente vou acabar implicando com o meu chefe. O seu nível de liderança ficou muito alto. A minha barra ficou muito alta. Muito alta. Né? Eu falei, então eu acho isso que também comigo, é bem interessante isso. Eu falei, eu vou ser um cara chato, eu vou ser aquele cara que vai ser o crítico do chefe, eu vou ser aquele cara que vai ter visões muito diferentes. Eu entendo que isso é chato, o cara quer tocar a empresa do jeito dele, eu vi um cara cheio de ideias, o cara que trabalhou com cultura corporativa, eu vou começar a criticar a cultura da empresa americana, que eu acho que tem muito que aprender com empresas brasileiras. Concordo também. Flexibilidade, criatividade. Falei, bom, não é esse o caminho, eu acho que o caminho vai ter que ser empreender, eu vou ter que fazer alguma coisa nos Estados Unidos. E aí chega ao grande momento de decisão. Eu tenho um amigo, um querido amigo aqui em Orlando, aqui em Windermere, na Flórida, chama Rubens Campos. O Rubens, ele tem hoje 9 lojas da Wolfgang Bakery, que é uma rede de pet stores dos Estados Unidos. Essa é a palavra-chave aí da minha transição de carreira.
E eu brincava com o Rubens, ele postava no Facebook fotos da loja e tal. Eu falei, Rubens, se precisar de um sócio aí, me chama que eu vou. E isso aqui nos Estados Unidos é um mercado muito promissor, né? Não, é extraordinário. A gente vai falar disso, é incrível, extraordinário mesmo. E eu brincava com o Rubens, Rubens, precisava de um sócio e tal. Aí o Rubens falou, não, Marcos, você não podia ter falado isso numa hora melhor. Eu tô com essa franquia, tô muito feliz, eu quero te apresentar pro Paul Allen, que não é o Paul Allen da Microsoft, até porque esse já morreu. Esse Paul Allen continua muito vivo. É um inglês, que é um cara que fundou a Wolfgang Bakery, e ele falou, olha, eu vou te apresentar para o Paul, você pode vir para cá, com visto de investidor, fazer um EB5, abrir lojas e tal. Então, meu plano original era investir, na época, o necessário para você fazer o visto de investidor, através de lojas da Wolfgang Bakery na Flórida. Esse era o meu projeto. Ou até em outro estado. A Flórida nunca foi para mim o grande objetivo. Eu não sou daqueles brasileiros que têm o fetiche com a Flórida, não. Eu gosto da Flórida, sou feliz aqui, economicamente, financeiramente, profissionalmente me fez um bem danado, mas eu não teria nenhum problema em morar em outros lugares dos Estados Unidos. E hoje, se eu tivesse que vir para os Estados Unidos, eu nem sei se Flórida... Você pode escolher, não seria a minha primeira escolha. Eu provavelmente iria para algum lugar da Nova Inglaterra, Massachusetts, ou Vermont, ou New Hampshire, coisa assim, Rhode Island, ou então iria para o Pacific Northwest, ali para a região ou para o norte da Califórnia, ou para Oregon, ou para Washington State. Mas você veio para cá por conta dessa Por conta da Wolfgang. A Wolfgang ficava aqui, e aqui era o mercado mais promissor. E só que quando o Rubens finalmente me apresentou ao Paul Allen, aí entra aquela questão de que é uma mistura de sorte com sexto sentido, com capacidade de avaliar negócio, feeling, né? E eu não tenho nenhum problema de dizer isso. Quer dizer, eu não sou aquele cara de eu sou um visionário, eu tive essa ideia. Não, às vezes é pura sorte mesmo, é você te ocorrer perguntar aquilo na hora. E aí eu percebi que o Paul talvez precisasse de um sócio, em vez de um cara que fosse abrir 5, 6 lojas, um cara que fosse ter parte do negócio e ajudasse ele a tocar a empresa. Inclusive, oferecendo a franquia para novos franqueados. Mas eu nem tinha pensado nisso ainda. O que eu falei para ele é o seguinte, olha, esse dinheiro que eu vou usar para abrir lojas, você não... Eventualmente ele falou, vamos, olha, talvez se você quiser, eu posso te vender um pedaço da minha empresa. E eu falei, eu topo. Não tinha maiores informações sobre o negócio, não tinha visto nenhum balanço. Então, só para as pessoas entenderem, ao invés de você virar um franqueado com 5 lojas, você se tornou sócio da franquia. Eu virei um franqueador. Um franqueador. E me tornei sócio do Paul e da Cara, que era a mulher dele, a mulher dele. Eles dois tinham um percentual do negócio. Olha, o Paul tá me ligando aqui, ó. Paul, continuamos amigos. E aí ele... Falou nele, ele apareceu. Falou nele, ele apareceu, olha aí, mediúnico. Mas aí o Paul montou esse negócio do zero em 2007. A empresa tinha já 9 anos e eu percebi que a empresa não perdia dinheiro, mas também não fazia muito dinheiro. Ele queria fazer um dinheiro para ele precisava botar um dinheiro no bolso, depois de 9 anos trabalhando no negócio sem tirar nada, ele reinvestia tudo no business. Então ele precisava botar algum dinheiro no bolso, a empresa precisava se capitalizar para poder continuar investindo e crescendo. E eu falei, bom, acho que pode fazer sentido. Ele propôs, eu topei e a gente entrou no negócio. Sem muitas informações, foi muito realmente no peito e na raça, porque era uma empresa tocada de uma maneira muito familiar, muito... de pequeno negócio mesmo. Tinha lá na época umas 40 e poucas lojas já, que era uma quantidade razoável de lojas, mas 80% na Flórida, e eu percebi que eu podia agregar naquele negócio com a minha cultura de negócio e tudo mais. Ele era um gestor muito, como todo grande empreendedor, muito idiosincrático, ele fazia as coisas muito do jeito dele, ele me dava pouco espaço para trabalhar no negócio. Então, assim, no final, eu investi no início de 2016, e no finalzinho de 2016 eu cheguei aqui. Comecei a trabalhar lá oficialmente em fevereiro de 2017. E eu percebia que não tinha muito espaço para mim ali para tocar o business, porque ele era um cara de centralizado, como todo empreendedor,
do zero, centralizava tudo. Ele gostava, por exemplo, de construir todas as lojas, ele pessoalmente construía as lojas. De alguma forma, a mulher dele cuidava dessa parte de marketing e comunicação, que é onde talvez eu pudesse agregar mais. E eu ficava ali tentando ver onde eu podia ajudar. E eu percebi que, como eu não era um cara muito de relacionamento com pessoas, não era muito... É um negócio mais de fazer do que de administrar gente. Eu percebi que essa parte de venda de franquias era um negócio que eu podia agregar. Eu nunca tinha trabalhado com vendas na minha vida, mas tinha trabalhado com marketing, trabalhado com pessoas, com comunicação, com recursos humanos. Era só mais um desafio. Era mais um desafio. Eu falei, olha, legal, vou começar aqui, vou abrir aqui um capítulo aqui na empresa, um pedaço aqui da estrutura, eu vou começar a vender lojas. Já havia brasileiros donos de lojas, como o Rubens, por exemplo, que nos indicou muita gente também. E eu comecei a vender lojas para brasileiros, para 1, para 2, para 10. E no final, eu acho que tem mais de 60, 70... que ele também não tinha acesso. Ele também não tinha o mesmo acesso que teria com um brasileiro ali. Então, eu comecei a vender lojas para brasileiros. Depois, como eu morei 3 anos na Argentina, tive no México, tive na Espanha, falava bem espanhol. Comecei a vender também para os latinos. Então, tem muitos colombianos, venezuelanos, argentinos, porto-riquenhos que se tornaram franqueados. Então, eu diria que hoje você deve ter pelo menos umas 100 lojas que pertencem a brasileiros ou latinos. Então, eu fui crescendo muito. Teve ano da gente ter vendido mais lojas. Na Flórida, também em outros estados. Não, em outros estados. Tem brasileiro com loja no Colorado, tem brasileiro com loja em Connecticut, em New Jersey. Então, cresceu muitos brasileiros na Flórida. Brasileiros, nesse momento, eles amam a Flórida. Já foi Massachusetts, hoje é Flórida. Então, eu comecei a desenvolver esse mercado do que a gente chamava de international franchisees, né? Franqueados internacionais. Gente da Europa, gente da Índia. Bacana. Comecei a desenvolver esse mercado. E depois acabou que o Paul me entregou também as próprias franquias para americanos. Eu comecei a vender para americanos também. Não sendo um americano, talvez fosse uma barreira, às vezes até o inglês que não é perfeito, mas o fato deles estarem conversando com o sócio agradava muito. O franqueado gosta, esse cara é dono da empresa, ele é um dos donos da empresa. Então, eu estou falando diretamente com ele. Não é um americano, mas ele é dono. É mais legal do que falar com um americano que não é dono. Então, eu descobri que você ser dono da franquia e ter acesso ao sócio principal agregava muito, e aí eu comecei a vender. E foi um sucesso. A gente deu um salto, saímos dessas 40 e poucas lojas, fomos para 150 lojas aproximadamente em 6 anos, que eu fiquei um dos executivos do negócio. E aí eu percebi que estava na hora da gente dar um novo passo, que era buscar um investidor para a empresa. E aí comecei a conversar um pouco, conversava com algumas pessoas, eu conversava com outros. Aí eu acabei, eu me recordo que então Pedro Faria, que foi um dos meus gestores na BRF, um dos donos da Tarpon, e foi presidente da BRF, foi do conselho da BRF, depois presidente da BRF, trabalhou lá com o Abílio naquela fase que eu tive na BRF também. Isso foi logo depois do Itaú. E aí eu vi que o Pedro no Brasil tinha investido num negócio chamado Pet Love. Eu mandei uma mensagem para ele. Curiosamente, já tinha mandado uma mensagem para ele, para sorte. Pedro lá no Brasil. Lá no Brasil, uma empresa brasileira chama Pet Love, está crescendo, que começou como loja online, que aqui nos Estados Unidos seria correspondente ao Chewy.com, no Brasil se chama Pet Love, e eles agora abriram lojas físicas. E aí eu já tinha mandado uma mensagem uns 2 anos antes pro Pedro, isso foi antes da pandemia, e por acaso ele não viu, mandei via LinkedIn, a mensagem se perdeu, foi bom, ele não tem interesse, coisa de sorte também, né? Não era a hora. Aí veio a pandemia, durante a pandemia o Ufgame conseguiu a façanha de crescer, a gente conseguiu crescer pouquinho, 3%, 4%. Porque as lojas continuaram abertas. As lojas continuaram abertas, porque Pet Store é considerado uma loja essencial, porque é questão de saúde do cachorro. 70% do negócio da Wolfgang Bakery é banho e tosa. 30% é varejo. Quando eu cheguei aqui, era meio a meio, um pouquinho mais varejo. Mas não só cachorro, né? Outros, gato, mas é mais cachorro. Principalmente cachorro. Cachorro é 98% do business, porque gato não é um bom cliente, nada contra os gatos. Mas ele não toma banho, ele mesmo se dá banho, ele raramente
Alguns gatos não fazem tosa. É muito raro uma pessoa querer fazer banho tosa no gato. Alguns gatos tomam banho e fazem tosa, mas E muito aqui raro. toda casa Os aqui da brinquedinhos Flórida são tem cachorro. pequenininhos, a comidinha é pequenininha, eles comem pouco, gastam pouco, eles não são um grande Grandes cliente. clientes. Você tem, a loja Wolfgang tem uma seção para gatos, sempre tem que ter, até porque o dono de gato, se não tiver, ele fica chateado, mas é muito pouco, né? O movimento é realmente cachorros. E aqui na Flórida, toda casa tem cachorro. Impressionante, nos Estados Unidos inteiro, né? E durante a pandemia teve um crescimento de mais de 10% em casas com Eu lembro, pets. não te interrompendo, mas uma curiosidade interessante da cultura aqui, eu lembro que quando eu estava na aula de inglês, que eu comecei aqui, né, nos Estados Unidos, em aula de inglês, eu vim como estudante mesmo para aprender inglês e acabei ficando. E a professora falou sobre cachorro, e eu não tinha cachorro, né? E eu dizia, não, o cachorro dá muito trabalho, não quero, era super contra. Minhas filhas querendo e eu não. E ela disse assim, como você não tem cachorro? É algo assim para o americano, como não ter cachorro é algo... É muito difícil você encontrar um americano que não tem cachorro. Ainda mais nessa região que a gente vive, ainda mais que eles chamam dos suburbanites, né? As pessoas que moram nos subúrbios nos Estados Unidos, que aqui o subúrbio, classe... para a pessoa entender, são cidades afastadas do grande centro, mas não necessariamente o subúrbio brasileiro. Não, nada a ver com o subúrbio brasileiro, eles aqui chamam de inner cities, que são digamos, os bairros pobres dos grandes centros. Isso. Então você tem o subúrbio de Nova York, o Harlem, o Bronx, são lugares mais até de condições econômicas mais difíceis, de segurança complicada, mesma coisa em Detroit, mesma coisa em Los Angeles, né? Esses são os subúrbios, mas o que eles chamam de subúrbios aqui é as regiões de fato suburbanas, não são as grandes cidades. Então você tem o centro de Orlando, que tem aqueles poucos prédios ali, você tem o estádio do Orlando City, você tem o estádio do Orlando Magic e tal, mas ninguém mora ali, pouca gente mora ali. Ali você tem prédios comerciais. Todo mundo vai morar em cidades como Lake Mary, Lake Nona, Windermere, Winter Garden. Então, esses são subúrbios. Claremont, que está crescendo. Claremont, subúrbios americanos. Então, esses suburbanites normalmente moram em casas e eles normalmente têm cães e as crianças sempre vencem. Eles vão te convencer a ter um Eu fui vencida. Agora eu tenho Quando eles começam a falar na iguana, você prefere ir para o cachorro. Vamos para o cachorro, porque senão eu vou ter uma cobra. Então, filho, olha o cachorrinho, bonitinho e tal. Mas, enfim, voltando à história daquele momento da empresa, passou a pandemia, então mandei essa mensagem para o Pedro Faria e falei, Pedro, olha, eu tenho um negócio aqui extraordinário, que é lucrativo, a gente faz dinheiro, na empresa já era lucrativo naquele momento, continua crescendo, mas estamos batendo nas nossas próprias limitações. Eu tenho um sócio que quer, em algum momento, sair do negócio. Ele é muito centralizador, ele quer fazer as coisas, ele constrói todas as lojas, aí chega uma época que você está vendendo 10, 12, 15 lojas por ano, mas o Paul consegue entregar 10, 12. É fisicamente difícil para ele, o cara da minha idade, é difícil. Ele não terceirizava. Não terceirizava, ele gostava de fazer, até hoje ele de vez em quando pega umas obras para fazer, juro por Deus, da Wolfgang. Já está rico, vendeu a empresa, tá feliz da vida, mas ele ainda tem aquela coisa de, ainda quer empreender, e ainda quer construir uma loja, ele gosta daquilo, ele gosta do tijolo, ele gosta daquela coisa de fazer. De ver depois a loja pronta. Ele é mão na massa. A loja pronta é algo que satisfaz. Sim. E ele diz, olha, eu fiz todas, tive em todas, é muito bacana. Mas aquilo era um limitador também do crescimento. Então comecei a procurar sócios, conversei com o Pedro falou, olha, me interessa muito, ele respondeu, dessa vez ele respondeu. Não tinha visto a tua outra mensagem, mas, poxa, tenho muito interesse, esse negócio é um negócio incrível. Quero investir, conversa aqui com a Pet Love, mas depois logo a gente viu que era muito complicado, que a Pet Love é um negócio brasileiro, já tem o seu modelo de loja, é uma empresa aberta no Brasil, então para investir numa empresa internacional é difícil. Falando, olha, eu vou entrar com o meu fundo ou como pessoa física, eu quero participar do negócio, mas eu não quero tocar. Conversa com o Alex Macedo, que ele é sócio de um fundo de Nova York chamado Gurnett Station Partners. São dois jovens, são bem mais jovens que eu, de Harvard, da Harvard Business School, que começaram com esse negócio de franquia, montaram um fundo e, olha, pode ser que desçam. Fui para Miami, conversei com o Alex, depois estive em Nova York conversando com os sócios americanos e rapidamente eles chegaram à conclusão que queriam comprar, pediram para eu continuar no negócio.
com um percentual, então hoje sou uma espécie de investidor apenas, e então em 2022 a Wolfgang Bakery foi comprada, adquirida pela Garnett Station Partners. Na época, então, a gente tinha umas 150 lojas. Isso gerou um retorno de todo esse investimento. Isso gerou um retorno para o Paul e para mim, e para as famílias, né? O Paul saiu integralmente do negócio, eu fiquei como um dos investidores do business, e hoje somos, o Paul também, assim, pessoas que eles consultam, conversam de vez em quando, mas uma posição mais informal. E, como eu esperava, o negócio era muito bom, uma vez que tivesse gestão por trás, uma grande equipe. O Alex Macedo se tornou uma espécie de chairman do negócio. São brasileiros. São brasileiros que estão tocando a Wolfgang. Olha que interessante. De ter sido americano. É empresa americana, um fundo de Nova York, mas tem sócios brasileiros, porque os executivos são sócios também. O Pedro é um dos sócios. E você tem, enfim, vários grupos investindo. É um negócio de muitos sócios, mas tocado pelo Alex Macedo como chairman, e ele trouxe o Ricardo Azevedo, que o Alex era, com 38 anos, era o presidente do Burger King aqui nos Estados Unidos, do investimento do 3G, né? Do Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira, Marcel Telles. E Warren Buffett, etc. Então ele era o gestor muito jovem ainda. E ele conheceu a Garnett Station Partners porque a Garnett Station Partners tem quase 2.000 lojas da Burger King. Começaram, os dois sócios lá de Harvard começaram do zero, abrindo lojas da Burger King, comprando lojas e remodelando e expandindo lojas do Burger King. Então eles se tornaram amigos. Quando o Alex terminou a jornada dele como executivo do Burger King, eles convidaram o Alex para ser sócio. E o Alex trouxe, por sua vez, o Ricardo, que tinha sido Burger King, era o presidente nos Estados Unidos da Tim Hortons, que é outra investida do 3G, que é uma espécie de Dunkin' Donuts do Canadá, domina o mercado. Aqui nos Estados Unidos tem 800 e tantas lojas, e ele trouxe o Ricardo para tocar o negócio. O resultado, entre 2022 e agora meados de 2025, a Wolfgang Bakery está com 420 lojas abertas ou vendidas em 35 estados então, e também no Canadá. O crescimento foi extraordinário, então o investimento valeu a pena, e eu estou muito contente com as decisões que eu tomei. Mas, de novo, aquilo que eu falei, tem um elemento muito grande de um pouco de feeling, muita sorte, Poderia não ter acontecido. Também poderia são pessoas certas. Eu poderia ter aberto lojas e hoje ter lojas apenas. E tudo bem, as minhas lojas estariam indo bem. Também pessoas certas para o negócio fez toda a diferença. Com certeza, ter a visão empreendedora de não ser um franqueado, mas se tornar um franqueador. A visão também de, na hora certa, estar dando o próximo passo na venda da loja. Eu acho que tudo isso conta e muito, né? É que onde eu acho que eu poderia ajudar mais, porque a verdade é que minha experiência de tocar uma loja era zero, eu nunca tinha tido nenhum comércio na vida, então eu não vou dizer que eu ia tocar mal, porque a Wolfgang é um modelo de negócio muito interessante. Hoje está muito feliz com o crescimento. O Paul está muito feliz, ele fez teve a recompensa pelos quase 20 anos que ele investiu nesse negócio, foi de 2007 a 2022, né? A esposa dele também. A esposa dele também, eles estão bem, eles adotaram um menino, estão felizes da vida. Eles moram aqui na Flórida. Moram aqui em Windermere. E agora ele está com ideia de abrir outros negócios, porque o bichinho dele, o bichinho de empreendedor continua mexendo com ele. E com você também, né? E comigo também. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu não queria parar de trabalhar, porque eu estou com 59 agora. Agora eu estaria me aposentando pelo banco. Mas só está começando. Eu não vou dizer que estou começando, não, porque eu também não tenho essa coisa, eu vou trabalhar até morrer. Não, o dia que eu estiver bem e tal, eu não faço. O que eu quero agora é. Mas você ainda tem eu tenho investido muito em estudar. Uma estrada para produzir. Tenho. E o que eu estou fazendo agora, por exemplo. Pois eu ia te perguntar isso. Agora você passou no mestrado da Harvard. Então, eu falei, agora eu quero voltar a estudar. Fui aceito em Harvard para fazer um mestrado em História. Já estou no 3º semestre, é puxadíssimo, tem que ler muito, escrever muito, mas está sendo ótimo, eu estou aprendendo muito, é muito bacana. Quero fazer o doutorado. O ambiente já é bacana demais, né?
Então, para mim, isso foi uma outra coisa que a venda da empresa me permitiu. Eu falei, olha, eu agora tenho alguns princípios, eu vou tentar tirar um dia por semana para estudar, você ficar em casa ou ficar no escritório. Eu fico no escritório para não perturbar a família. Tirar um dia para estudar. O curso é à noite, então não interfere. E o que eu faço, o que eu quero fazer como atividade? Eu falei, o que eu adorei fazer nesse período aqui nos Estados Unidos foi ajudar brasileiros a vir para cá através da franquia da Wolfgang. Através do empreendedorismo, que o brasileiro já tem natural. No seu... E todos deram certo, todos. Eu falei, o Rubens tem 9 lojas, tem gente com 5 lojas, tem brasileiro com 4 lojas, tem brasileiro que tem loja em Boulder, está abrindo loja em Denver, tem brasileiro que está abrindo a terceira loja em Connecticut, tem brasileiro com 3, 4 lojas em Tampa. Então, assim, foi um negócio muito bacana, fiz muitos amigos, muita gente que se veio para cá e a gente se torna amigo porque, né, participei dessa jornada. E eu falei, o que eu gostei de fazer isso, eu quero continuar a fazer isso, só que não só vendendo lojas da Wolfgang, que eu continuo vendendo, né, mas também oferecendo lojas de outras franquias. Eu comecei a buscar outras marcas, Havaianas, Semper, de depilação a laser, Oakberry, Pure né? Pure Bar, Cycle Bar, Clube Pilates, Yoga, esses estúdios que eles chamam de fitness studios, da Exponential Fitness, que é uma empresa da Califórnia, de Irvine, que tem 10 marcas, eu trabalho com 7 marcas de pequenas academias. Pois é, isso que eu ia te perguntar agora. Dentro desses modelos de negócios, de franquias, você tem assim, como orientar as pessoas que estão buscando esses modelos. Quais são os segmentos que mais crescem nos Estados Unidos? Eu procuro trabalhar eu tenho alguns princípios. Eu trabalho com marcas que, são marcas que eu confio, que eu sei que são bons negócios e que as lojas vão bem. Confio tanto que eu, pessoa física, não pode ficar parado, também estou investindo em franquias. Eu não toco essas franquias, eu tenho sócios que operam, mas já temos 4 lojas da Semper, de depilação a laser. Abrimos a primeira e vamos ter 8 lojas, pelo menos, em Orlando e Tampa, da Oakberry, da açaí brasileira. Então, assim, a Wolfgang não, porque eu já tenho muitos investimentos na Wolfgang, eu preciso ter lojas também. Mas, até porque aqui em Orlando e Tampa está muito tomada, não tem mais espaço quase para abrir o Wolfgang aqui. Aqui a gente tem, quem quer pode comprar uma loja existente, mas é difícil aparecer um espaço para uma loja nova. Então, eu digo, eu trabalho com marcas que eu confio tanto que algumas delas eu até invisto. E que são marcas que têm muitos brasileiros como franqueados, ou seja, que a pessoa não chega aqui e fala, poxa, eu sou o único brasileiro dessa franquia que nem sabe onde fica o Brasil. Então, de cara, eu brinco sempre, o cara vem para cá, abriu uma Wolfgang, na mesma hora já vai para um grupo de WhatsApp dos brasileiros da Wolfgang. Eu não participo desse grupo para eles poderem falar mal da franquia. Eu brinco com isso. E então eles entram nesse grupo. Olha, como é que eu precifico tal produto? Quanto vocês estão cobrando? Dúvidas, banho, um apoia o outro. Então isso é muito mais fácil. E uma coisa que eu percebi também, que é um dos serviços que eu ofereço, é que para um brasileiro vir para cá abrir uma franquia, ele não está só comprando uma franquia. Para um americano, todos os americanos que eu vendi uma franquia na vida, eu vendi a franquia. Eles tinham dúvidas sobre a franquia e 100% das dúvidas dele eram sobre o negócio. Qual é o payback, qual é o investimento, quanto tempo eu qual o valor total, qual é o custo de construção, qual é o tempo de construção, como é que é o custo de aluguel. Essas são as perguntas dos americanos. Os brasileiros, antes de chegar nessas perguntas, falam assim, em que escola meu filho vai estudar, e onde ele pode fazer a faculdade, como é que eu faço para pegar o visto, eu tenho passaporte português, eu posso ter investimento. Esse negócio já era o EB5? Como é que eu faço o plano de saúde? Então eu percebi que para o brasileiro, antes de vender a franquia, eu precisava ser um concierge de imigração, e que é o que eu sou também. Eu sou aquele cara que eu não sou advogado de imigração, eu não sou especialista em plano de saúde, eu não sou especialista em seguro de automóvel, mas eu conheço grandes especialistas de todos esses segmentos. Então, desde da pessoa comprar uma casa, eu vou indicar lá um corretor. Normalmente, para comprar uma casa, eu vou indicar um corretor brasileiro, porque o brasileiro gosta de se explicar em como é que é a casa, onde é que quer morar, o corretor já tem a manha dos bairros que os brasileiros preferem, onde tem as melhores escolas. Você casa esse serviço junto com o negócio que a pessoa quer abrir. Isso.
eu ajudo a pessoas, olha, você vai até comprar a franquia comigo, mas para você vir para cá, você vai precisar de um monte de coisas, eu vou te ajudar. Vai desde você fazer o plano de saúde, e aí tem que ser um americano, eu entendo que há brasileiros que trabalham com plano de saúde, mas é uma indústria tão complexa, tão cheia de pegadinhas, que muda todo ano. O plano de saúde aqui, você cada ano tem um. Você não fica no mesmo plano para sempre, porque dependendo do tipo de doença pré-existente que você tem, se você tem uma cirurgia programada, você vai ter um parto, tudo isso você pode migrar de um plano para o outro. Então eu falei lá com o Josh, que é o cara que me assessorou sempre, que assessora meus clientes. O Josh falou, esse ano passado eu estava no Florida Blue, esse ano eu estou de novo no United Healthcare. Eu nem apago os aplicativos, porque eu já sei que ano que vem pode ser que eu volte para o Florida Blue. Porque esse ano vai ficar muito mais barato você fazer isso aqui. Você tem alguma cirurgia programada, você está tomando alguma medicação controlada, tudo isso, quanto você está fazendo de dinheiro esse ano, quanto você vai ganhar esse ano. Você pretende, a sua mulher vai ficar grávida esse ano, você tem risco de ter um parto e tal. Tudo isso ele considera, mas olha, o melhor plano para você é esse aqui. Mesma coisa seguro de carro, mesma coisa, questões prosaicas como direito de família. E escola, né? Escola. De filho. Por exemplo, deixa eu contar duas histórias. Uma de questão familiar. Aqui nos Estados Unidos, se Deus me livre e guarde, você e o seu marido morrem num acidente de carro, se vocês não tiverem um deed explicando direitinho para quem vão suas filhas, né? Minhas filhas, eu tenho duas. Duas filhas. Suas filhas, elas vão para o Estado. Um assistente social vai se apresentar e dizer... Para um lar provisório. Vai para um lar provisório. Pode até ser que eu decida que ele vai ficar com a sua irmã, com o seu irmão, com a irmã mais velha, mas isso não é garantido, né? Ainda mais quando você tem família no Brasil, porque essas crianças... Se a criança, por exemplo, eu tenho um filho de 7 anos, ele nasceu aqui, então ele é americano. Mas eu quero que ele fique com a irmã mais velha dele que mora em Chicago. Pode ser, mas pode ser que o assistente social não deixe. Então você diz, olha, não, se acontecer de eu e a minha mulher morrermos, meu filho vai ficar em primeiro lugar para essa pessoa, em segundo lugar tem 3 pessoas, terceiro lugar para essa pessoa. Eu fiz esse documento. A mesma coisa assim, eu fiquei incapaz por alguma razão. Quem decide sobre o meu plano de saúde? Olha, é a minha mulher, senão vai ser o meu sogro. E são coisas que a pessoa que está vindo não tem consciência. Não tem a menor ideia disso. Então você tem que deixar esse ranking, senão quem vai decidir se desliga ou não desliga o aparelho, se faz doação ou não faz doação de órgão, se usa o plano ou não, se... Enfim, até a decisão sobre vida ou morte é um assistente social que vai fazer isso. Então você tem que deixar isso explícito. Outra coisa, se você não tiver um trust, que é uma espécie de empresa, vamos chamar de uma empresa familiar, para você colocar os seus bens e já definir ali a tua herança, tudo direitinho, o Estado vai pegar 40% do teu dinheiro. Então, se você tem uma casa, um carro, se você não abrir o trust... e morreu, a tua esposa, para pegar a tua herança, vai pagar 40%, né? E vice-versa. Então, você criando o trust, não paga nada. Inclusive, no trust já define para quem vai o quê, como é que faz e tal. São que são necessários para a pessoa entender que imigrar não é brincadeira. E por isso eu tenho parcerias com empresas que fazem esse tipo de coisa. Então, tenho parcerias com os escritórios de advocacia, tenho parceria até na questão da educação, né? A mulher do Rubens Campos, a Dani Campos, com uma sócia, ela criou uma empresa chamada Impacto Acadêmico, né? Que é uma empresa que eu tenho parceria e indico pessoas para elas. Ela ajuda jovens americanos... Eu já fiz consulta com ela. Ela ajuda as pessoas a entrarem nas melhores universidades. Ela tem os 2 filhos da Dani, um ainda está na private school do meu filho, a Windermere Prep, mas o mais velho dela entrou para Notre Dame e a do meio entrou para NYU. E ela aprendeu muito desse processo de aplicação, de fazer os essays. Então, ela tem uma sócia que é mais da orientação psicológica, qual carreira você quer fazer e tal. E a Dani orienta na parte de pedagógica e como é que eu aplico, como é que eu faço o meu essay, revisar esse essay e como é que eu monto o meu currículo, como é que eu preparo o meu currículo para entrar numa boa universidade. Que isso começa não no último ano. Que nem no Brasil, esse ano eu vou fazer vestibular, eu vou me preparar. Não, você fez algum projeto social, você fez algum projeto ligado a business, Você teve atividades, né, comunitárias, tem muita coisa que envolve esse ingresso em universidades. Então você vê jovens de
14 anos, Já 15 anos, com esse montando processo. clubes de negócios. A escola dos meus filhos manda as crianças para fazer projeto social na Tanzânia. Porque essas coisas são importantes para você montar o teu currículo, porque a Universidade Americana, isso eu aprendi com a Dani, ela não quer simplesmente dizer, não, você tem uma boa nota, você teve um bom SAT, que é uma espécie de Isso é o básico, Isso é o básico. Você tem que provar que você é um cara interessante. Eu quero ter você aqui em Notre Dame. Por quê? Porque você é um brasileiro, você fez um projeto social na Tanzânia, você organizou um clube de negócios na sua escola. Pô, você vai ser um cara legal para a minha comunidade. Você ser só o nerd que tem a ótima nota não resolve tudo. O que elas estão procurando são pessoas diferenciadas, pessoas que tragam algo diferente. Isso. Então, o impacto acadêmico ajuda as pessoas a fazer isso. Então, estou dando aqui alguns exemplos de parcerias que eu tenho. Eu não ganho absolutamente nada dessas empresas, só troco referência. Se eles souberem de alguém que queira fazer uma franquia, me indicam. E se eu sei de alguém que precisa fazer um visto, eu vou indicar para um escritório de imigração, eu vou indicar. E a vantagem para essas pessoas é que elas sabem que se algo der errado, eu falo com o Marcos, porque o Marcos já indicou um monte de cliente para esses escritórios. Poxa, eles vão me atender bem. Primeiro que eles vão atender bem porque eles são muito bons, né? E ainda que dê algum problema, poxa, eu tenho para quem apelar. Marcos, poxa, fala, mas poxa, cara, eu já te indiquei tanta gente, você não está atendendo legal esse cara, ajuda o cara aqui, ele tá. Então, acabou que eu precisei, para poder ser um eficiente vendedor de franquias, vamos chamar assim, um representante comercial de franquias, eu precisei ser um especialista, uma visão mais holística, para usar a palavra da moda, uma visão mais holística do processo de migração. Eu estou ajudando a família a vir para cá e a franquia é só a renda dela, mas a renda implica em um monte de outras coisas que não é só fazer dinheiro. Agora, dito isso, no processo de franquias eu tenho alguns princípios. Eu trabalho com franquias que exigem um investimento um pouco maior. Teoricamente, com $100 mil você pode, com o passaporte europeu, você pode vir para cá e viver mas vamos dizer que você fez a melhor franquia do mundo. Ela se paga em 2 anos. 2 anos você recupera seu dinheiro. As franquias que eu trabalho, você recupera seu dinheiro em 3 anos, o que é sensacional. Ou seja, 30% de retorno ao ano. Mas vamos dizer que você consiga em 2 anos, 50% de retorno ao ano. Se você investiu $100 mil, você ganhou 50 mil. Você não vive bem com 50 mil nos Estados Unidos, você não vive. Né? Viver bem é forçar a barra. Você vai ter Estou falando de gente de classe média no Brasil que quer vir para cá, no mínimo para ser classe média. As pessoas convertem muito, né? 50 mil vezes 6, né? Mais ou menos dólar, só que não é essa conversão. Não é essa conversão. O que eu gasto aqui é em dólar também. E por isso que eu digo, você tem que ter um negócio aqui, pode não ser franquia, eu sou suspeito para falar de franquia, a gente vai falar das vantagens. Mas assim, pode não ser franquia, mas se você tem uma renda em dólar, seja como um profissional, seja como um funcionário de uma empresa, seja como um empreendedor, você tira da tua cabeça uma grande... Olha, eu conheci gente com muito dinheiro que veio para os Estados Unidos, gente que ganhava bem no Brasil, veio para cá e desistiu, voltou. Eu falei, por que você voltou? Não, estava muito caro, eu não estava dando conta. Mas por quê? Mas o cara ganha bem. Eu falei, mas não é ganhar bem. Eu vim para cá com o dólar a 2,5, a minha casa, que eu pagava a mensalidade, era $3 mil. Esses $3 mil custavam, sei lá, $7 mil. Agora custa 30. Eles se basearam no capital do Brasil, na renda brasileira. Agora custa 30. Então eu fiquei muito mais pobre, eu fiquei miserável nesses últimos anos. O que eu falo, eu vou todo dia no Starbucks. Raramente não vou. Eu vou lá, tomo um Ice White Mocha grande, um bolinho de limão, é isso. Mas eu gasto nisso 13, 14, varia. Se for na região de praia, no verão, 17. Se for em Nova York, 17. Se for aqui em Orlando, 13. Varia. Porque o preço aqui, tudo aqui é lei de mercado. O preço nos Estados Unidos inteiro não é verdade. O Uber varia. Ontem eu demorei a sair eu estava em Chicago no final de semana, fui ver o jogo do Chicago Bulls com o Golden State Warriors. Demorei um pouquinho a sair do estádio, o preço do Uber já aumentou o preço. Pô, mas em 5 meses aumentou porque você demorou. Agora já ficou mais caro, tem mais gente procurando. Oferta e procura, gente, é outra história. Mas esses $13, $15 que eu gasto do dia, quando muitas vezes vou com a minha mulher, aí passa para 20, eu estou gastando R$30 mil, R$35 mil, R$40 mil por ano de café da manhã, um copo de café e um docinho. Pastry, como eles falam aqui.
não tem sentido. Se você é brasileiro, você vem para cá, você fala, meu Deus, eu estou rasgando dinheiro. Se você ganha em dólar, são $16, $15. Eu nem faço essa conta, não passa mais pela minha cabeça. Não tem como. Eu entro numa loja, não é mais turista. eu entro numa loja, compro uma Havaianas e pago $30 naquela Havaiana pretinha básica, com a bandeirinha do Brasil. $30. Quem é que paga $30? Você paga R$30 numa Havaianas. Mas eu não faço essa conta. $30 numa sandália, ok. É o preço de 2 cafés. Não é tão caro, né? Mas o brasileiro que vem para cá viver em real, o cara fica louco. Eu falo, pô, eu tô ficando pobre, todo dia eu tô mais pobre. Aí sai uma decisão econômica errada lá no Brasil. Realmente o dólar fiquei mais pobre. Aumentou o meu aluguel, aumentou o preço do meu mortgage, do financiamento. Da minha hipoteca. Aumentou o preço da prestação do meu carro. Não aumentou nada, continua sendo, sei lá, $1.000. Mas o carro dele, que chegou aqui pagando R$2.000 por mês, ele hoje está pagando R$7.000 por mês no mesmo carro. Olha isso. Em 5, 6 anos. Então, assim, você tem que ter uma renda em dólar. E por que a franquia? Porque eu acho que a franquia é, de todas as opções que você tem de ter uma renda em dólar, para você ter uma renda em dólar com investimento, você tem que ter muito dinheiro. Porque você ter aqui um retorno de 3% ao ano, 5% ao ano, tá bom. 7% ao ano, você está realmente genial na sua gestão de investimento. Acima disso, você está com um risco muito grande. Você pode até ter, você está investindo em ações, em Dogecoin, em Bitcoin, aí pode ser. Mas e o risco? Você não vai dormir de noite. Então, uma franquia te dá, minimamente, se ela for uma boa franquia, ela vai te dar 20% a 30% de retorno ao ano, ou seja, em 3 a 5 anos você recupera o dinheiro que você investiu, que não é nada mal. Segundo, ela te dá uma renda em dólar, que só cresce. Dificilmente uma franquia ela vai sempre crescendo minimamente acompanhando a inflação. Se você faz uma boa gestão, ela pode crescer mais. E é uma renda que te permite viver. Por isso que eu trabalho com franquias, porque eu digo, se uma franquia de 100 mil, se ela tiver um excelente retorno, vai te deixar 50 mil. Mas eu trabalho com franquias que oscilam entre 200 e 400 mil dólares. Mais ou menos. Se você investe $250 mil numa franquia e ela te deixa mais ou menos 30% de retorno ao ano, você está tirando aí, vamos dizer, seus 80, 90 mil dólares. Que aí já é uma renda que você consegue viver. Eu trabalho muito assim, olha, claro, depende da família, depende da idade da família, porque se interfere no plano de saúde e tudo mais. Muitas vezes o homem vem já trabalhando, né, que está correndo muito isso comigo. Eu trago o homem como executivo, né, o chefe da família já com salário fixo, e a mulher quer empreender. Então, às vezes é o contrário. Às vezes é o contrário. Mas é bom ter o casal com essa com um rendimento fixo, né, e mais conservador, vamos dizer assim, e o outro empreendendo. E a franquia te permite ter dinheiro imediatamente, porque o emprego você tem que aplicar para o visto, aí você vai ficar. Se você está fazendo o EB2, você já sabe que vai esperar 3 anos, 4 anos. Você pode, porque você se torna um investidor. Né? Olha, eu investi na Wolfgang como turista. Eu depois fui pegar o meu green card. Eu ia perguntar justamente isso. Essas franquias geram EB5? Se você fizer um investimento de superior a 1.600.000, se você investir mais, você abrir várias lojas, você tem direito a um EB5. O EB5, eu também trabalho assessorando pessoas que buscam o EB5. Mas tem o EB5 dos centros regionais que valem $800 mil. É o que eu digo, se você tem dinheiro, se você tem $800 mil, se você vai tirar esse dinheiro do Brasil, procure ser bem assessorado, faça um bom EB5, tem projetos muito legais, sei lá, hotéis da rede Hilton, em Coachella, a região mais nobre da Califórnia e tal, você não vai perder dinheiro nisso. Entendi. Você vai perder dinheiro se você for investir numa estrada no Alasca, numa escola em Kentucky, um presídio, embora dizem que presídio nos Estados Unidos dá muito dinheiro, um presídio não sei aonde, tem alguns projetos regionais incentivados que são mais arriscados. Mas você trabalhando com grandes marcas que simplesmente não estão ali porque eles precisam desse dinheiro. Eles estão ali simplesmente porque esse é um capital barato. A Hilton, olha, ele vai te devolver esse dinheiro com 5% de juros, 6% de juros. É nada, né, para eles. Então, mas eles não querem perder essa linha de crédito. Então, eles têm que te devolver o dinheiro. Se eles não devolvem, eles perdem o acesso e mais, eles vão à falência. Né? Você pede a falência dessa empresa. Mas a pessoa não precisa vincular o visto EB5 ou EB2, né, para quem tem cidadania europeia, não precisa vincular para começar a atuar como franqueado.
ela pode investir como turista, como você Não, falou. você pode investir aqui como turista e depois aplicar para o teu visto. Você pode até fazer um EB2 de investidor com um plano de negócio que, olha, abrir uma franquia e quero abrir 5. O tal EB2NW. O EB2NW na categoria empreendedor. Qual é o seu empreendimento? Olha, eu quero abrir 5 Wolfgang Bakeries. Eu quero fazer. O Rubens, esse meu amigo, ele fez o EB5 dele baseado em lojas e em outros business relacionados ao Wolfgang Bakery. É perfeitamente possível. E o EB2NW é muito mais barato, né? Esse é o EB5. O EB2 ainda é mais barato, mas muito mais difícil. É um visto mais demorado. O EB5 é um visto líquido e certo. Você investiu 1 milhão e 600, na época já foi $1 milhão. Se você investiu $1 milhão e 600 mil e provar que você contrata 10 americanos, e você para ter 5 lojas, 6 lojas, você vai contratar 10 americanos, você está aprovado, vai sair o seu visto. Você tem que, durante 5 anos, comprovar que você continua empregando. Depois você pode até vender tudo. O EB2, você não precisa comprovar nada disso, mas é um visto que, na minha opinião, até porque foi meio mal usado ultimamente, as pessoas usaram muitas cartas que não eram tão boas assim, planos de negócios que não eram tão verdadeiros assim. Eu acho que o governo americano começou a dar uma travada e hoje eu percebo que é um visto que se tornou difícil. Não é impossível, mas se tornou difícil. É mais fácil se você for, sei lá, um profissional da área médica. Às vezes é mais fácil você fazer como um fisioterapeuta, que é uma profissão que o país precisa, ou enfermagem, um professor de artes marciais que seja qualificado, do que às vezes você fazer como um empreendedor, porque o cara fala, empreendedor, será mesmo? Esse cara vai empreender mesmo? A não ser que você tenha como comprovar que você já empreende. Já também. Empreende no Brasil e tal, mas muita gente vem no Brasil começar a empreender aqui. É mais difícil. Então, assim, tem diferentes tipos de visto, mas eu digo, o EB5 de investidor em projetos especializados, o teu green card sai em 1 ano a 2 anos, garantido. Você investiu, você recebe. E você fala, mas eu vou ganhar só 5%. Teu dinheiro está em reais? Teu dinheiro está em reais? Se você trouxer o teu dinheiro para cá em reais e não ganhar nem 5%, só deixar ele aqui, eu garanto que você vai, depois de 5 anos, você vai ganhar pelo menos uns 30%. Talvez ganhe 100%, talvez ganhe 150%. Ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil. Mas eu nunca vi o dólar andar para trás. É muito raro isso acontecer. Então, trazer o dinheiro para cá e investir em dólar é um bom negócio. Então, tem muita gente fazendo isso e fala, quer saber? Isso já me garante o green card. Tem gente que tem filho com 17 anos, com 18 anos, está naquela idade perigosa, que se você der entrada no visto do teu green card até a véspera do teu filho fazer 21 anos, ele tem direito. Mas se esse visto for recusado e você tiver que entrar outra vez, ele já perde. Ou se você entrar com ele com 21 anos e 1 dia, ele já não está no teu visto. Então, tudo bem, ele veio para cá, ele está estudando, ele pode ficar fazendo faculdade, ainda vai ficar com visto de estudante. O Trump dizem que o Trump quer aumentar de 1 para 3 anos aquele período que você pode ficar trabalhando aqui depois, mas em algum momento ele vai perder a cidadania dele. E eu acho que ele não só isso, né? O Trump tá querendo, claro que vai ter critérios, né? Talvez, assim, para algumas faculdades, para alguns cursos a gente ainda não sabe, mas quem fizer faculdade aqui, ele está querendo gerar o green card. Eu não sei se ele consegue aprovar, isso depende de um monte de questões, mas assim, acho que seria muito generoso, porque tem muita universidade nos Estados Unidos, ele muito fácil. Aqui, né? Então ele vai pegar aquelas pessoas que são talvez diferenciadas. Vamos falar em português ou em inglês, claro. É muito fácil alguém vir estudar nos Estados Unidos. Você vai ser aprovado. Tem centenas de universidades e tem universidades excepcionais, como eu falei de Harvard, de Notre Dame, de NYU, que foram citados aqui, como tem universidades muito ruinzinhas e que desde que você pague, eles vão te aceitar. E que você vai ter um diploma. Eu acho muito difícil que o Trump diga eu vou abrir para todas, porque você pode nem falar inglês, você vem para essa universidade, fica 1 ano fazendo um curso de inglês, aí quando você começa a falar, você se forma, o cara vai se formar. E ganhar o visto só por isso não me parece um bom caminho. Vai ter critério que... Mas numa universidade que ele pode criar digamos, classe A, ou AB, sei lá, fazer um corte qualquer, tem que ser uma universidade que esteja no ranking das 100 maiores, das 5, enfim, é um caminho. Mas, de qualquer maneira, é o que eu digo, eu não vejo o Trump como uma pessoa um presidente que vá complicar esses vistos que a gente está falando. Muito pelo contrário, assim, eu acho que o Trump não tem nada contra um brasileiro vir para cá, né? Abrir uma franquia. Pelo contrário, esse cara
vai abrir um negócio, vai trabalhar, vai pagar imposto, não vai ficar usando... qualificado. É qualificado. Não, eu não vejo nenhum problema. Como assim, talvez o Trump, não sei, olha, eu vou diminuir a necessidade de investimento. Se o cara investir 1 milhão, precisa ser 1 milhão e 600. 1 milhão tá bom. Ou 500 mil tá bom, não sei. Porque se o cara tem 500 mil, ele claramente não é o bad hombre, que ele fala que vai cruzar a fronteira. O cara vai vir para cá fazer crime, né? E isso seleciona muito. Esse tipo de visto tem... Bom, esse visto do E2, do passaporte europeu, ele existe desde os anos 30. Pena que o Brasil não entra nessa Não entra. Por conta do Brasil, né? É uma opção mais do Brasil do que dos Estados Unidos. Mas Por que você fala isso? Porque o Brasil não quer fuga de capitais. A história que eu escutei, eu não sei se é verdade, tá? Eu não sou especialista nisso, então nisso eu não assino embaixo. Mas o que eu ouvi uma pessoa do mundo diplomático brasileiro me falar é que o Brasil tem muito medo de entrar nesse acordo e aí um monte de gente vir para cá. A minha clientela triplicaria ou quadruplicaria de tamanho da noite para o dia. Como aumentou muito só de abrir para Portugal. Simples fato de ter Portugal na jogada, que começou há 2 anos atrás, agora eu tenho muito mais clientes do que eu tinha antes. O EB2 agora também... Para o E2. Agora, o E2 não dá green card, só para saber, mas você pode vir para cá e a cada 5 anos, dependendo do país, você vai renovando, mas esse visto existe desde os anos 30, você fala, o Trump vai acabar com esse visto? Fala, duvido. Talvez até ele dê um caminho para o green card com esse visto, que hoje ele não dá. Mas, olha, se você renovar pela segunda, por 10 anos... Mostrando que você está crescendo. Né? Se você abrir uma segunda loja, não sei, ele pode criar algum critério que ele dê um caminho para você, com o E2, chegar também no green card. Que seria lógico. Que seria lógico, né? Eu estou aqui há 5 anos, já abri 3 lojas, por que eu não dou um green card para essa pessoa? Estou gerando emprego, estou movimentando a economia, por que não? Então, assim, eu vejo como... Eu sou otimista em relação ao que pode acontecer com vistos de investidor de uma maneira geral nos Estados Unidos. Mas hoje, se você não quer ter dor de cabeça, você investir os $800 mil, já foi 500 mil. Você investir os $800 mil num bom projeto, fale comigo ou fale com uma pessoa que entenda disso para te indicar um bom processo, um bom projeto, para você não perder dinheiro. E você, em 1 ano a 2 anos, se for um projeto considerado rural, é 1 ano, se for não 2 anos, a sua família toda tem direito. Mulher, filhos, até 21 anos. Agora, falando um pouquinho sobre business plan, tem pessoas que não querem investir em franquia e querem abrir um negócio próprio. Você também apoia nessa área de business plan? Olha, eu posso apoiar. Não é qualquer projeto que eu vou entrar, sendo bem transparente. De repente, até para lançar uma franquia aqui. Eu montei, por exemplo, o business plan da Havaianas. A Havaianas, eu montei o projeto de franquias, fui contratado pela Havaianas, montei. A Havaianas pertence ao meu ex-chefe, Pedro Moreira Salles, meu eterno chefe, né? Eu digo que é chefe eterno porque... E a Havaianas, até no Disney Springs tem, né? Tem, mas essa é uma loja própria. Mas agora a ideia é montar franquias com lojas menores em malls menores. Porque uma loja do Disney Springs é uma loja com um aluguel de $35 mil. É caro, bem caro. Não vou encontrar um brasileiro. Eu não recomendo a um brasileiro vir para os Estados Unidos assinar um contrato de franquia de $35 mil por mês por 10 anos. Numa franquia que pode dar certo ou pode não dar, né? A Havaianas do Disney Springs vai muito bem, mas eu não sei se você abrir uma Havaianas no Millennium vai tão bem assim, não sei. Então é muito arriscado. Mas a ideia é você ter uma franquia que vai custar uns $250 mil, um aluguel de $5 mil, num mall menor, uma loja de 150 metros quadrados, e que vai se pagar... Aí uma empresa brasileira aqui, né? A empresa brasileira aqui. Então, a Havaianas me contratou para montar o business plan, de montar o projeto, o modelo de loja, o treinamento, o processo de franquia, eu fiz tudo isso. E ela quer começar com franqueados brasileiros, que já são franqueados da Havaianas no Brasil e querem vir para os Estados Unidos. Tem 5 ou 6 que querem vir para cá imediatamente. Então eu montei. Mas para você trazer um negócio pequeno para cá, honestamente, para mim, eu vou ficar caro como consultor para fazer isso. Mas eu posso indicar também pessoas que trabalham com esse tipo de business plan. E o business plan é um caminho para o EB2NW. A gente falou do visto, que o visto está mais difícil, mas é ainda um caminho. Só que existe um business plan que é focado no modelo que a imigração vai analisar, que é muito diferente. É muito diferente do business plan. O business plan que eu fiz para a Havaianas é um business plan para convencer o conselho da Havaianas a investir em franquias nos Estados Unidos. Eles têm tem 700 lojas no Brasil, tem mais de 250 na Europa, tem mais de 300 na Ásia, sobretudo Filipinas. E falei, como é que vocês não estão nos Estados Unidos, que é o país das franquias? A gente tentou algumas vezes, não foi bem e tal.
Então, o meu processo ali de business plan era para convencer essas pessoas a montarem esse business plan, essa empresa dos Estados Unidos. Se eu fosse fazer um business plan para imigração americana, eu já ia dizer, não conte comigo, eu não sei fazer isso. Tem gente que sabe fazer. O próprio business plan da Wolfgang, que foi parte do meu EB1, né? Foi feito por uma empresa que é especializada nisso. E eu nem vi, eu lembro. Eles fez lá e eu falei... Não, eu vi o meu. Nossa senhora. Não, eu vi, época, mas assim, ok. E é muito não sei porque vocês estão escrevendo isso aqui. Pois é muito minucioso. Por exemplo, você tem que mostrar, olha, o Wolfgang está abrindo lojas assim, em regiões consideradas de depressão. Isso. Aí eu via na região de depressão tá Tampa. Pô, Tampa é a cidade que mais cresce nos Estados Unidos, uma das que mais cresce nos Estados Unidos, uma das 10 que mais cresce. Ah, não, mas esse lugar aqui de Tampa, embora seja muito bom, ainda está na lista das cidades que precisam de investimento. Aí ele colocava isso lá. Né, ele tem um mapa com esse troço. Eu falei, bacana. Ele falou assim, olha, vê as lojas que vocês têm para lançar e vê se cabe. Eu falei, nossa, mas tem tanto lugar legal aqui e está coincidindo com a região de depressão. Eu falei, o governo não atualiza essa lista, então... beleza. Mas você tem que saber essas coisas. Então o Business Plan fala dessas coisas. Tem que ter um especialista na imigração para construir. Aliás, se eu fosse fazer o Business Plan, eu falaria assim, isso aqui está na lista das cidades em depressão. Não, então não abra a loja aí. Né? Eu ia fugir desse lugar. Aí o cara vai, que bom que vocês vão abrir esse lugar. Mas assim, você tem que ter uma pessoa especializada nisso. O governo entende que aí você vai estar melhorando a cidade, o ambiente, trazendo emprego, trazendo movimentando a economia, trazendo negócio. Ele acha que é interessante para o país. Agora, se você tem, me permita, se você tem uma empresa no Brasil e fala assim, eu vou trazer minha empresa para os Estados Unidos, eu digo, olha, muita calma nessa hora. Por que você não investe primeiro numa franquia? Aprende como é que é o ambiente de negócio. Que já está no mercado. A franquia já está no mercado, ela vai te treinar, você vai operar, vai fazer o teu dinheiro, e aí você pensa bem se você vai fazer o teu negócio. Porque eu vejo muito brasileiro que fala assim, vou trazer um negócio de coxinha, vou trazer um negócio de empada, vou trazer um negócio... Achando que vai ficar milionário. Vai ficar milionário e tal. Falo, olha só, faz a seguinte conta. Para você, sei lá, você mora em... O Intergar. Não, ele está indo para Claremont, né? Não, é Monte Verde. Monte Verde. Estou indo para Monte Verde. Falei, legal, tem um mall lá em Monte Verde muito bacana, o aluguel de uma loja ali vai custar, vou dizer, uns 5, 6 mil dólares, uma loja de uns 150 metros quadrados. Você aluga essa loja porque você vai pegar ali Bela Colina, Monte Verde, você vai pegar um grupo ali de 30, 40 mil casas, né? E você paga 6 mil dólares por essas 40 mil casas. Se você montar um negócio de cabeleireiro, unissex, teoricamente, as 40 mil casas podem ser teus clientes. Se você montar um negócio de pet store, talvez já seja umas 30 mil, 35 mil. Mas ainda é casa para burro, porque nem todo mundo tem cachorro. Se você falar assim, eu vou montar um negócio de empadinha brasileira, você está falando de 1.000 casas, 2.000 casas. Só que o teu aluguel continua custando 6 mil. Não vai se pagar. Você não vai ter clientela suficiente para encher a tua loja. E ninguém vai falar, não, mas como você vai trabalhar com brasileiro, o aluguel, ao invés de ser 6 mil, vai ser 1.000. Não, vai ser 6 mil. E o teu negócio não vai ficar de pé. Não, mas eu vou montar então um negócio... Você pode ter um negócio de empadinha... Vem pra cá querendo convencer o americano a gostar da empadinha. Não vai convencer, é muito difícil, é muito difícil. É uma pena. A gente gosta tanto da nossa culinária que a gente quer convencer o americano. Até porque o americano já gosta de empanadas, mas são empanadas mexicanas, porto-riquenhas, é um outro papo, não é a nossa empadinha. Não é a nossa coxinha. Eu fui oferecer pão de queijo para um vizinho americano, achando que ele ia amar o pão de queijo. Eles acham estranho, eles acham o brigadeiro muito doce, ele acha o beijinho... E a gente acha que está abafando. Não é a mesma coisa, entendeu? Como a gente tem a resistência à comida deles em algumas coisas, a gente tem que aceitar isso. É cultural. Então, assim, você pode montar um negócio para brasileiros, mas você vai montar num mall lá longe, lá na International Drive, naquele mall que tem onde tem um aglomerado brasileiro naquela maior. Parte ruim da International Drive, né, onde tem aí a loja, ali o aluguel vai ser mais barato e você vai ter gente que visita, às vezes até ônibus de excursão. O brasileiro é assim, eu não posso ficar um dia sem comer feijão com arroz que eu vou morrer. Então eles fazem aquele ônibus de excursão para lá no Camilas para eles poderem comer. E aí toda a região ali se beneficia desse turismo de brasileiros que precisam comer um brigadeiro no segundo dia dele em Orlando. Eu acho uma loucura. Mas tudo bem. O Guaraná, meu Deus, eu preciso tomar um Guaraná Antártica, eu vou morrer.
Tô com saudade da Coca-Cola do Brasil, porque aqui o açúcar é de milho e a Coca-Cola mexicana, o açúcar é de cana, é verdade. Tem uma diferença. Gente, pelo amor de Deus. Mas então, assim, eu não recomendo para você, pelo menos, começar com esse negócio. Eu tenho muitas famílias que me contrataram, family office até. Não, no Brasil eu tenho um negócio de catering. Mas aqui eu estou começando com uma franquia da Wolfgang Bakery. Talvez um dia eu monte um negócio de catering. Eu falo, gente, catering nos Estados Unidos. E se eu trabalhar para a Disney? Eu falei, provavelmente a Disney trabalha com uma empresa muito maior, que deve que já ter tá consolidada. em 50 estados, que deve ter 60% do mercado de catering e você não vai chegar nem perto do preço desses caras. Tem que ter consciência e encarar a real, né? Eu vou montar uma empresa para construir piscina. Pode ser, mas assim, você tem certeza que você vai conseguir um custo menor? A menos que você tenha uma ideia revolucionária. Falando, eu tenho um negócio aqui brasileiro e tudo é você saber abrir. Por exemplo, eu vou falar aqui como cliente adoro, que sou fã da pizzaria Camelo. Lá em São Paulo eu ia muito, pizza fininha, deliciosa. Camelo aqui resolveu abrir lá na International Drive, num mall que tem eu lembro que tem ali a loja do Mengão, é um negócio assim, é um mall bem brasileiro de classe média baixa para ser generoso. Não é a cara da Camelo. A Camelo é uma pizzaria de Zona Sul de São Paulo, uma pizzaria mais refinada. Eles tinham que ter investido em abrir um Windemere. Aí os brasileiros de Windemere iam todos lá. Pô, mas eu não dirijo até a International Drive, eu até vou lá pegar pizza às vezes, mas vou lá e eu reparo o quê? Tá sempre vazio. Mas provavelmente fala, mas o aluguel aqui é baratíssimo. Cara, o aluguel vai ser provavelmente o dobro lá o Windemere. Mas você vai fazer muito mais sucesso, porque o teu cliente, que é o brasileiro de classe A, B, ele está em Windemere. Aqui você vai pegar o turista, e o turista não vai querer pagar a Camelo. O turista vai comer no Camelos ou vai comer na Pizza Hut. Ele não vai pagar o preço de uma pizza mais sofisticada e com a qualidade da Camelo. Então, às vezes, os brasileiros têm essas decisões que, assim, se você contrata uma pessoa que minimamente é local, diz, olha, não abre aqui, ou começa aqui, mas experimenta abrir uma lá. Muitas vezes o brasileiro quer fazer esse investimento, né, em negócio, em franquia, ou trazer o negócio, né, do Brasil para cá, nem morando aqui ainda, nem visitando. Exato. E ele acha que o americano vai se converter. O americano não gosta da pizza brasileira. Por quê? Porque não. Porque ele está acostumado com a pizza. Então, assim, a pizzaria tem um nome brasileiro, Camelo, se fosse Camel, né? Mas Camelo, ela está num lugar onde só vai brasileiro, a frequência é 100% de brasileiro, todos os funcionários são brasileiros, você não vai ganhar clientela americana. Você pode abrir, se você abrir um Windemere, pode ser que os americanos comecem aí. Mas isso é um negócio muito específico. Por exemplo, o Rocas Supermercado Brasileiro é um sucesso, porque ele abre nesses lugares, ele abriu em Windemere, a outra onde ele abriu, Dr. Phillips. Ele não abriu no International Drive. Tem um mercado de brasileiros na International Drive, mas tem o Seabra, né, lá, que é um mercado maior. De português e tal, mas que deve estar sofrendo bastante com o crescimento do Rocas, que abriu os melhores bairros. Nunca mais que eu vou ao Seabra. Eu não gosto de ir ali, eu tenho até medo de ir ali. Eu tenho medo, acho que vão roubar meu carro. Vão arrombar meu carro. Sei lá, eu não gosto. Acho um lugar mal frequentado, é um lugar perigoso, não é um lugar feio, eu não gosto, entendeu? Então, assim, e fora a distância, né? Fora a distância, é muito longe. Então, assim, eu vou no Rocas, que, de novo, começou a pintar latinos lá também e tal. Pode ser, às vezes eu vejo um americano que vai lá comprar um pãozinho, eles fazem um pão fresquinho lá e é gostoso, realmente. Pão francês, né? Mas é difícil, é um negócio para brasileiro, mas você tá no lugar certo. E são poucos. Não dá para falar, agora eu vou abrir um mercadinho brasileiro e um Windemere. Não, já tem o Rocas. O Rocas já pega uma região de 10 milhas em volta, vai pegar. Agora vem o Cadre, né? Que apesar de ter um nome italiano, né? É brasileiro também. Mas também não é tão consolidado, né? Não, e é uma briga, tem um mercado limitado. Não tem tanto brasileiro assim para justificar ter 3, 4 mercados. Isso. Então esse mercado já foi tomado, entendeu? Então porque fora o mercado tem também um restaurante Aquilo, né? Que muita gente não sabe, né? Que está assistindo a gente. Tem um restaurante Aquilo com comidinha brasileira, com feijão com arroz, que o brasileiro gosta. E que tinha falta, né? A gente sentia falta disso aqui. E hoje a gente não sente. Os brasileiros vão, mas assim, de novo, quanto mais o brasileiro está aclimatado nos Estados Unidos, menos ele vai sentir necessidade desse tipo de coisa. A gente vai deixando de ir nessas coisas. De vez em quando eu vou e tal. Até porque você já tem hoje com o Uber Eats, você tem restaurantes brasileiros que entregam em casa e você tem uma boa comida, né? Agora, Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pergunta que me fazem sempre, né? Em relação à parte do ônus da franquia, que são os royalties.
por que as pessoas devem investir na franquia, mesmo existindo esses royalties, assim, que é algo que vai ser constante, né? Que não vai acabar nunca. Sim. As pessoas muitas vezes falam para mim assim, Dani, mas franquia você tem que pagar royalties. Não vale a pena. Por que vale a pena? Vale a pena porque você primeiro está investindo numa marca que já é consolidada. É o que eu digo sempre, a Wolfgang Bakery aqui, você abriu na Flórida, né? Em alguns estados, a Califórnia é um estado que a Wolfgang está começando, a Nova York, são estados onde a gente ainda está, Canadá, começando a desenvolver. Na Flórida, que você tem aqui, sei lá, acho que são 32 Wolfgangs na região de Orlando aqui, nesse que vai de Lakeland, digamos, até... Vocês não abrem uma loja próxima da outra. Não, você tem uma distância depende da concentração de casas, né? Mas, em geral, vão trabalhar assim com umas 5 milhas, é a distância típica. Você tem 32 lojas da Wolfgang aqui. Se você abre uma loja da Wolfgang em Orlando, é que nem você abrir um Subway. Quem tem cachorro já sabe o que tem ali, já sabe que ali você faz banho e tosa, você já sabe que ali é um pet store. Já vai store, direto ali, já conhecer a marca. Então, assim, isso tem uma vantagem enorme, você não precisa convencer as pessoas que aquilo é bom. E fora o modelo de negócio que a pessoa recebe. O modelo de negócio que a pessoa recebe, já recebe treinado e tal. O que eu tenho de clientes que eram ou empresários que nunca tiveram um negócio, às vezes donas de casa, pessoas que nunca trabalharam mesmo. Teve casos de pessoas que, poxa, mas a pessoa nunca trabalhou. Ou trabalhou muito novinha, aquela típica dona de casa que focou na família e tal, abriu loja, vai super bem, porque você não precisa ter uma experiência. Eu procuro trabalhar com franquias você também. Você é treinado, né? Você Sim. A pessoa, o franqueador te ajuda na gestão do negócio. Sim, e mais, você é uma pessoa que não precisa da ajuda você não precisa entender daquele negócio para operar a loja. Você precisa entender como operar a loja, mas não fazer as coisas. Por exemplo, se você vai abrir uma franquia da Wolfgang Bakery, você não precisa entender nada de banho e tosa de cachorro. Você não vai dar banho, né? Não, você vai contratar um groomer treinado, você não vai treiná-lo, você só vai fazer um teste numa outra loja para ver se ele sabe fazer. Para as pessoas entenderem, é o profissional que dá o banho e a tosa. Esse cara você vai pagar uma comissão para ele do percentual do que você fatura, então ele é teu sócio de certa forma, mas você não precisa treiná-lo em nada. Você tem que ver se o cliente está satisfeito, se o cachorro não saiu molhado, se o cliente não reclamou que não limparam a orelha do cachorro direito, etc. Mas isso daí você não precisa entender nada disso. Você vai ter uma sépia de depilação a laser, tem lá uma esteticista que a franquia vai treinar, a esteticista formada, diplomada, a franquia só vai treinar a operar a máquina, e ela que vai fazer, você nunca vai nem entrar naquela sala, nem pode, né, porque é questão íntima. Você não vai nem botar os pés ali, mas a pessoa vai operar para você. Você precisa saber contratar os funcionários, administrar a loja, ver se a loja está faturando bem, cuidar de redes sociais, divulgar a marca, esse tipo de coisa. Mas a sabedoria... As academias têm lá um personal trainer que você contrata e ele é teu sócio também, ele participa das aulas. E falando sobre isso, como é que você vê essa questão de emprego aqui? Está sendo difícil a mão de obra qualificada para essas franquias? Depende de franquia para franquia. Eu sei que vocês, inclusive, criaram agora um curso, né, para groomer. A Wolfgang tem uma escola que não pertence à Wolfgang, tem o nome da Wolfgang, mas é um dono de lojas que abriu o negócio, a Wolfgang apoiou, que é um Grooming Academy, que você forma groomers, né? O diploma de groomer custa entre $8.000 e $12.000, dependendo do nível de especialização. O salário não é nada mal, né? Não é nada mal. Um groomer ganha aproximadamente uns $60.000 por ano, mas tem groomer que ganha mais de $100.000 por ano com gorjetas. Então é um negócio muito puxado, é difícil. Mas essa ideia de abrir esse curso já foi por conta da falta de mão de obra? Sim, porque é uma mão de obra disputada. Felizmente, a Wolfgang ela é percebida como uma marca muito renomada já no mundo. Os groomers gostam da Wolfgang porque sabem que o foco lá é grooming. Eles preferem trabalhar na Wolfgang, onde 70% do business é banho e tosa, do que trabalhar numa PetSmart, onde 3% do negócio é grooming, o resto vai lá é um supermercado e tem lá um cantinho que faz grooming. Então, mas mesmo assim é difícil. A mão de obra nos Estados Unidos está muito disputada, o que é uma boa notícia. É o que eu digo sempre, tem duas coisas chatas nos Estados Unidos. Mão de obra, que está difícil, mas porque o mercado está aquecido, isso é bom. Então a empregabilidade para quem quer vir também está alta. Está alta e
aluguel de loja, porque os espaços são super disputados, o que significa que São os dois as empresas não grandes estão gargalos. quebrando, porque se você entrasse em todos os shoppings tivesse vaga, a economia não deve estar tão boa, porque tem muita todo loja mundo fechada. Não, aqui é muito difícil. Se você for para Lake Nona, eu lembro para abrir uma Sample em Lake Nona, a gente ficou quase um ano procurando. E não aparecia. Procurando ponto, né? Achamos um ponto finalmente, mas foi uma luta, foi um troço difícil. E aqui também... Isso é bom. E o interessante aqui que a gente estava conversando mais cedo é que aqui não existe a luva, né? Não, aqui é uma filosofia completamente diferente. O Brasil tem essa cultura, o shopping te trata mal, ele não entrega ao público que ele garante que vai entregar, ele não faz as campanhas Cobra que ele diz caro. que vai fazer, ele cobra luvas para você assinar. Aqui o shopping, pelo contrário, ele te dá dinheiro. Quando você vai fazer uma reforma num ponto, normalmente existe um negócio que eles chamam de TIA ou de TIA, que é Tenant Improvement Allowance, que é um dinheiro que o dono do mall te dá caso você vá fazer uma reforma. Então eu te pago $5 por metro quadrado se você investir nessa loja aqui, né? Estão me ligando aqui de novo, vou tirar o celular da mesa aqui. Bom de podcast é que a gente pode ser informal. Se fosse ao vivo, televisão, já era demitido. Mas vai passar uma hora conversando sem ninguém ligar, é impossível. Vai pegar até mal, dizer, pô, o cara tá mal na vida. Mas aí você tem essa questão. Então eles te dão, sei lá, $5 por metro quadrado, $7 por metro quadrado, para você investir na reforma. Isso ajuda a baratear o teu custo de obra, né? Então ele vai te dar, às vezes, 4 meses, 5 meses, 6 meses para pagar a primeira prestação, para você ter tempo de construir a loja. Para tudo isso você tem que ter um profissional, e eu trabalho com um profissional de real estate, é um americano, que conhece essas redes. Aí não adianta ser brasileiro de novo, porque tem que ter contato nessas grandes, essas Collins da vida, que tem 4 ou 5 redes que dominam todos os espaços para alugar nos Estados Unidos. Ou, às vezes, num estado, uma é maior, outra é menor. Você tem que ter contato nessas empresas, porque muitas vezes a loja nem vai para o mercado, e você tem que ter um contato lá para dizer, tem essa loja aí para alugar? Aí você, tem, tal. Aí o cara antes tá saindo aqui sei lá, uma loja, um estúdio de pilates e tá vagar, quero botar uma Wolfgang aí. Então nem coloca a placa lá, você já fica sabendo antes. Mas é um mercado completamente diferente do brasileiro. É muito mais aquecido, demora às vezes. Então você fala, o que demora? Obra e construção. Construção. As coisas difíceis. Encontrar o imóvel, precisa de um profissional para isso. Obra tem que estar bem assessorado, que os permits, as certificações de obra às vezes demoram, dependendo de cidade. Isso varia de cidade para cidade, de estado para estado. Califórnia é muito difícil, Flórida é mais fácil, Nova York é impossível, por aí vai. E a contratação, você tem que sempre ter já um ou dois profissionais meio que na manga, já conversando por perto, porque aqui nos Estados Unidos o cara oferece $1 a mais por hora, um planinho de saúde, não sei o que, o cara vai embora. Para fidelizar essas pessoas é bom ter sempre um bônus. Sim. Às vezes se tornar pagar parceiro, uma pizza, né, na sexta-feira, é ser legal, é ser flexível. Tem que ter, não deixar ninguém abusar, mas você ter um bom relacionamento é importante para você não perder esses funcionários. E agora, ter sempre alguma carta na manga, porque você pode a qualquer momento precisar de um funcionário, porque é um mercado que muda muito, o que de novo é um bom sinal, significa que a economia está aquecida, que tem muita gente querendo contratar, significa que tem muita gente fazendo dinheiro, porque se o mercado estivesse péssimo, ia ter emprego, as pessoas iam estar desesperadas por trabalhar. Se elas não estão desesperadas, significa que todo mundo está ganhando salário, todo mundo está consumindo e que a economia está aquecida. Como de fato está, o desemprego nos Estados Unidos é zero, virtualmente, 4%, mas isso, considerando a quantidade de pessoas que não quer trabalhar por opção, está faltando mão de obra. Você hoje vai no McDonald's, o copo do McDonald's veio dizer, McDonald's diz assim, we are hiring, nós estamos contratando. Tem uma placa em todo canto. Todo canto. O M do McDonald's antes dizia lá, drive-thru, aberto de tal hora a tal hora. Agora ele diz, estamos contratando, pagamos R$16,75 por hora. E tal. Bom que também a hora aumenta. A hora aumenta. Eles estão pedindo pessoas, ou seja, que é um sinal de força da economia. Então algumas coisas que dão uma certa dor de cabeça, por outro lado, são coisas que nos dão segurança de que a economia vai bem, obrigado. Agora, para a pessoa que está vindo para cá, né, para a gente concluir o podcast, que a gente já está com mais de 1 hora de podcast, para a pessoa vir para cá,
sem saber que ramo investir. Eu lembro que você uma vez mandou para mim alguma matéria, alguma coisa, eu não me lembro direito o que foi, mas falando nos ramos mais de maior crescimento, que estão justamente dentro dos ramos que você atua. Sim. Quais são esses ramos? Olha, ramo de serviço, de uma maneira geral, funciona muito bem. Eu não gosto do ramo de restaurantes, por exemplo, porque eu acho um negócio muito complexo. Você começa às 5 da manhã no mercado de peixe e termina meia-noite com a limpeza da loja. Teoricamente, não quer dizer que você tenha que estar lá o tempo inteiro, mas o teu negócio não para. Os negócios que eu trabalho são negócios que abrem 9 da manhã, fecham 7 da noite, alguns nem abrem domingo, são tocados por especialistas, você vai fazer só a gestão dali. Tem uma pessoa que fica na recepção, que é um profissional muito básico, que ganha lá seus 14, 15 dólares por hora, e ele toca a loja para você. Você precisa ter uma supervisão nele ali. Eu gosto de serviço, porque são coisas que não são copiadas pela internet. A Wolfgang tem essa magia de ter varejo, mas 70% é serviço. Então, se o meu varejo faturar 0, porque agora não é verdade, né? Mas todo mundo está comprando tudo pela internet. Não tem problema, porque banho pela internet não dá para dar. Né? Banho e tosa não dá para fazer pela internet. Então, esse tipo de coisa, a depilação a laser, as academias, as coisas que a pessoa precisa ir lá, não tem jeito, não tem como fazer a domicílio. Você pode ter um personal trainer em casa, tem uns groomers móveis que vão na tua casa, mas ninguém quer essa punhação de parar um carro na frente da tua casa, ficar lá fazendo o cachorro, e não é muito rentável. E também a agenda, né, dessas pessoas que geralmente vão... É muito difícil, porque ele tem que se deslocar de um lugar para o outro. E muita gente que está hoje na Wolfgang já foi groomer móvel e veio para a Wolfgang porque não ganhava tanto. Fazia 3, 4 cachorros por dia, porque tinha que deslocar. Na Wolfgang dá para fazer 6, 7, 8. Entendeu? E mesmo ele ganhando 50% menos, ele ainda ganha o suficiente para a escala, né? Então, sem o custo do carro, sem investimento inicial, nada disso. Então, serviço é um bom negócio, negócios que sejam simples de tocar, negócios que não precisem de experiência anterior, que você não precisa dominar o jargão, nada disso. Entendeu? Não precisa entender de logística, não precisa entender de finanças, não precisa... eu vou fazer uma franquia tem franquia de fazer impostos, né? De contabilidade. Você tem que dominar. Se você é um contador, poxa, vamos conversar, pode ser interessante. Mesmo assim, você tem que ser um contador, um CPA, não é a mesma coisa que contador no Brasil, os princípios contábeis são diferentes, enfim. Mas ainda vai. Mas para uma pessoa comum, não entra nisso, porque vão falar grego para você. Você não vai conseguir entender o que os caras estão dizendo. Enquanto que os outros negócios, não. É banho e tosa, enfim, eu não preciso saber fazer, mas você olhar e dizer... Ficou bom, não ficou bom? É basicamente isso. Você pode perguntar para o cliente, gostou e tal, porque às vezes o cliente quer deixar só a cabeça do Golden Retriever peluda e o corpo pelado. Eu já vi isso, fica bizarro. Mas é como o cara quis e você faz, né? Então é importante ali a satisfação do cliente. Tudo, eu tenho uns que sai aquela cabeça peluda. Sai rosa. E aí, rosa, com rabo de arco-íris e tal. Tem de tudo, mas aí é o gosto do dono. Mas esse daí o groomer faz, então você não precisa entender daquilo. Então eu procuro trabalhar com negócios que sejam fáceis de tocar. Então isso é importante. E querendo te procurar, qual o seu site, sua empresa? A gente nem falou da franchise, né? Então, a empresa é a Franchise in US, franchise.in.us.com. E também, se você quiser conversar sobre o EB5, chama Investment in US.com. O Renatinho na edição coloca aqui na legenda. A Franchise US é para quem quer adquirir uma franquia. A Investment in US é para quem quer buscar um EB5, seja investindo em franquias, seja investindo em projetos regionais, seja trazendo um negócio próprio que queira franquear, ou seja, são pessoas com um nível de investimento mais alto, e a gente conversa sobre isso daí também. E nas duas empresas eu ofereço esse suporte que eu digo que é o concierge de imigração. Eu vou te ajudar com todas as questões ligadas ao processo de imigração, que de fato é complicado. Não é nada do outro mundo, não é para assustar ninguém, mas se você for bem assessorado, você não vai ter problema nenhum. Mas se você vier no peito e na raça... Até acontecem, mas assim, quando é planejado, eles são minimizados. Mas você não vai pisar em nenhuma casca de banana, é o que eu digo, porque tem muitas para você pisar. Eu pisei em algumas, você pisou em algumas, e se você busca uma boa assessoria, você já evita 99%. E você acaba economizando um bom dinheiro nisso, porque tudo que envolve refazer... escolhi o advogado de imigração que me cobrou mais barato.
Pô, só que você teve que fazer o processo 3 vezes, era melhor você ter feito com um bom e feito uma vez só, não Só ficar de nervoso. taxa de imigração que você tem que Você repassar. tem que nossa, são milhares de dólares cada vez que você faz. Então, o barato que sai caro. Então, é melhor você Procurar sempre a pessoa. Não estou dizendo que você tem que procurar os profissionais mais caros. Você tem que procurar, não escolher só pelo preço. O preço é são importante. validados, né? Validados por pessoas que já são referência. Isso, que é o que eu faço. Eu faço uma espécie eu coloco uma espécie de selo de qualidade nas parcerias que eu faço. Eu trabalho com fornecedores que eu gosto. E já deixei de trabalhar com alguns fornecedores que eu achei que não estavam indo tão bem. Eu já troquei, fui para outros e tal, porque eu quero o melhor para essas pessoas, né? É isso. Muito obrigada. Obrigado a você. E assim, esse podcast com certeza vai abrir novas perguntas, novos comentários, e a gente vai trazer você de novo para esclarecer pontos que as pessoas com certeza vão perguntar, vão querer esclarecimentos, vão querer aprofundar temas, conteúdos que a gente falou aqui, porque levaria aqui muito tempo para a gente estar conversando e entrando em cada um desses negócios e dos pormenores, né? É isso aí. Mas a gente tem aqui esse espaço aberto para você e parceiraço, né, da High Level. É isso aí. Tá no nosso livro, inclusive. Comprem o nosso livro. O livro 2 também está sendo lançado agora. Então, olha aqui, ó. Vou até mostrar de novo, ó. Olha aqui. Só conteúdo de alta qualidade, como a gente também apresenta aqui no podcast. Muito obrigado pela audiência. Nos sigam no canal. Dá uma curtida, todos os jargões que todo mundo usa, estão usando aqui também. Mas nos sigam que a gente vai ter sempre conteúdo aqui de altíssimo nível, altíssima qualidade, com pessoas de referência que já estão aqui no mercado fazendo história e gerando resultado aqui nos Estados Unidos. Obrigado!